Olá, vamos contar aqui a trajetória de repórteres e suas aventuras em busca de boas histórias. Há dois tipos de repórter: aquele que cobre o dia a dia, os fatos imediatos, e aqueles que são capazes, se for o caso, de ir até o fim do mundo em busca de uma boa história. Estes são considerados repórteres de longo curso, ou seja, grandes caçadores de histórias. O Acácio Ramos, um adestrador de focas na Folha de São Paulo, na antiga Folha de São Paulo, onde eu comecei como foca, me disse um dia aquilo que eu considero a melhor definição do que seja um repórter. Dizia ele: repórteres são seres que perguntam. Aprendi a lição e saí por aí a perguntar e me transformei num caçador de histórias. Neste programa nós vamos entrevistar alguns dos melhores repórteres brasileiros, de ontem e de hoje. Em alguns casos, até um foca, porque os focas, de vez em quando, são capazes de acertar grandes matérias. Estarão aqui conversando com a gente. Vamos conversar sobre as suas caçadas de histórias, ou melhor, vamos conversar sobre o outro lado de suas caçadas. O nosso convidado de hoje é Ricardo Couto. O Ricardo Couto é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores repórteres brasileiros. Ele, na verdade, é aquilo que se pode realmente classificar de grande caçador de histórias. Posso dizer até que ele é um caçador de história desde criancinha. Na verdade, ele começou a trabalhar como repórter aos 16 anos no jornal de bairro de São Paulo, a Gazeta de Santo Amaro. Mas logo estaria num dos maiores jornais do país, o Estado de São Paulo, isso em 1967. Do Estado de São Paulo, ele foi para o Jornal do Brasil, onde foi correspondente na Alemanha durante um ano, um pouco mais de um ano. Voltando ao Brasil, foi trabalhar em outro grande jornal brasileiro, que é a Folha de São Paulo. Aí ele ficou por alguns anos e exercitou de maneira mais aprofundada a sua função de caçador de histórias. Uma das histórias que ele contou, uma das histórias que ele caçou e depois contou, foi a do garimpo da Serra Pelada. Se não me engano, o título da matéria era um achado, assim como a história que ele contou. Era Chaga de Ouro na Floresta. Essa reportagem contava aquilo que era o dia a dia dos garimpeiros. Acho que não vamos nos estender mais, porque daqui a pouco o próprio Ricardo Couto vai nos contar como foi toda essa história. Mas, depois disso, ele fez a cobertura de um dos fatos mais importantes, e não foi num dia só, ele foi numa sequência de trabalho dos fatos mais importantes da história recente do país, o maior movimento de massa da história do Brasil, que foi a campanha das eleições diretas. Depois disso, ele, nos intervalos, foi fazer assessoria de imprensa nas campanhas políticas do Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República. Em 4 campanhas, ele foi assessor de imprensa. Em 2002, quando Lula ganhou a eleição, depois de tanta insistência dos dois, dicas de passagem, ele foi ocupar um dos cargos mais importantes da República. Foi ser secretário de imprensa da presidência da República. Ficou um ano só, não aguentou muito. 2 anos.
Ficou 2 anos como assessor de imprensa, mas cansou de gabinetes. E o que ele fez? Voltou a botar o pé na estrada, a ser repórter. E daí ele já estava, como se diz, up to date. Já estava entrando para a internet. Foi ser blogueiro e atualmente é comentarista da TV, da Record News, no programa comandado por Heródoto Barbeiro. Além disso, o seu blog, que se chama Balaio do Cocho, continua aí no ar, no R7. Antes da gente perguntar sobre as grandes reportagens do passado, eu perguntaria como é que é a história de um caçador de história desse tipo, como é você, de repente enfiado na internet. Como é que é esse negócio? Olha, não muda muito não, viu, Aldário? Não? Não. Se você continuar indo para a rua, continuar viajando, né? Porque desde que eu comecei na internet em 2005, né, você pode trabalhar só em casa, né? Você pode trabalhar só comentando as notícias. Mas aí você viaja só das asas da internet? Não, não. Não? Não, porque eu também trabalho na Revista Brasileiros, que é uma revista mensal de reportagens, né? Aí eu procuro juntar as coisas, né? Esqueci disso, rapaz. Eu sou Você, repórter além lá. de repórter, você continua repórter? Continuo. Com o pé na estrada? É. Além disso, você é um dos editores da revista. Eu sou repórter, né? Eu sou repórter. No começo me botaram lá de diretor adjunto e tal, mas na verdade eu ajudo a fechar a revista, mas o meu trabalho principal é fazer reportagem. Então eu faço pelo menos uma por mês. A revista já tem 4 anos, né? Vim de lá agora, né? A gente não pode parar de... Aí nessas reportagens você se manda pelo mundo. Isso. A caçar histórias. A caçar histórias e aproveito também para escrever no blog sobre o que eu estou vendo nos outros lugares, né? Eu junto tudo. Trata-se de um caçador de duas armas, né? É isso. Uma para a grande história e outra para o imediato que você vai contar. Você me perguntou, né, qual é a diferença, né, entre o que fazia antes na imprensa de papel e hoje na internet. Eu acho que não há uma grande diferença, porque nós somos contadores de histórias, né? Então, por exemplo, muita gente diz que a internet vai acabar com a imprensa de papel, com os jornais, com as revistas. Eu não acredito nisso. Se você tiver uma história para contar, não importa a plataforma, o suporte, como falam hoje, né? Tanto que o livro mais recente que eu lancei são crônicas publicadas na internet, no blog, e aí foram selecionadas algumas para uma editora do Rio de Janeiro e lançou o livro. Então, o meio de comunicação mais antigo, que é o livro, usa um material que é da internet, que é o meio mais revolucionário. E tal, né? Por falar em livro, você tem 20 livros publicados. Isso, todos eles têm a ver com reportagem, não é isso? Na verdade, todos, porque mesmo o livro de ficção que eu fiz, Infanto Juvenil, né, para a editora Ática, é baseado no Garimpo de Serra Pelada, que chama Deixa Comigo, que é um livro já antigo, né, na década de 80. E baseado no que eu vi, nas reportagens que eu fui várias vezes ao Garimpo de Serra Pelada, eu fiz uma história de ficção encomendada pela editora Ática, um editor chamado Fernando Paixão, muito bom, que me orientou a fazer ficção, que é diferente, né? Para mim foi uma diferença grande entre escrever reportagem que você não pode brigar com os fatos e a ficção que você pode criar uma história. Vou te dar uma interrompida aí. Não se pode brigar com os fatos. A propósito disso, hoje o que se chama jornalismo literário. Eu não concordo muito com essa definição. Mas, em todo caso, ela já está estabelecida, há cursos, há cadeiras de jornalismo literário em várias faculdades por aí. Mas uma das questões importantes, quando se fala em jornalismo literário, a impressão que se dá é de que o sujeito vai fazer ficção na reportagem. Não é isso. Não é isso. O literário é apenas na apropriação de técnicas literárias no texto, na atração do texto, na qualidade do texto, não é isso? Mas a informação não pode ser esquecida. Exatamente, não é isso? É exatamente isso. O que se chama hoje de jornalismo literário, para mim, é apenas uma matéria bem feita, uma reportagem bem escrita. Então, falam que é literário. Mas, na verdade, todas as reportagens, todas as matérias, todas as notícias deveriam ser bem escritas. Porque a imprensa hoje, infelizmente, de uma forma geral, a velha e a nova mídia, brigam muito com a nossa língua portuguesa. É verdade. Né? Então, eu não gosto dessas coisas do jornalismo literário, jornalismo investigativo. Para mim, tudo é jornalismo. O que é jornalismo? É contar uma novidade. É contar e contar história, bem, é contar uma direito. história. Aliás, eu fiz, na apresentação que fiz de você, neste livro aqui, que reunimos 11
repórteres, chama Repórteres, por sinal, o título desse programa. Eu digo que você é um dos melhores produtos da safra dos anos 60 de repórteres no Brasil. Nesse tempo se falava muito no novo jornalismo, aquela coisa, que por sinal eu continuo dizendo que esse novo jornalismo não era aquele que nasceu nos Estados Unidos ou na Europa, em qualquer. Ele existia sempre em vários lugares, inclusive no Brasil. Só para ver um exemplo mais recente, nos anos 40, o Joel Silveira. Então, eu acho que é isso. São bons textos, maneiras de contar boas histórias. E que podem ser longas ou curtas. Exatamente. Muita gente acha que tem que fazer uma história enorme. Não, depende da história. Exatamente. Eu costumo dizer que a melhor reportagem que eu fiz na minha carreira, eu escrevi talvez umas 30 linhas no máximo, que é a introdução para o Diário da Carolina de Jesus, na antiga Folha, na Folha da Noite, contando a história do diário que ela escrevia na favela. Muito bem, então, você se lembra da primeira história que você foi buscar, que você acha que foi uma boa caça? Lembro. Na Gazeta de Santo Amaro, onde eu comecei, fiquei 3 anos, né, eram essas matérias do dia a dia, né, de buraco de rua, né, vestibular, essas coisas. Quando eu entrei no Estadão no começo de 67, logo depois, semanas depois, teve uma grande tragédia, uma catástrofe em Caraguatatuba, onde, por coincidência, eu tinha passado as férias de verão, né? Eu tinha entrado no vestibular da USP, na primeira turma da ECA, e no Estadão na mesma época, né? E foi onde eu conheci também a minha mulher, que na época namorava e tal. Amara, né, que está comigo até hoje. Nós estamos juntos até hoje. E foi uma tragédia que morreram 400 pessoas. Foi uma coisa assim. E tinha um repórter, Luiz Roberto Souza Queiroz, né? Fomos em 2, né? Ele foi por um lado, Bebeto. Ele foi por um lado, eu fui pelo outro. Então, ele pegava a movimentação, né, da Polícia Militar, números, hospitais, aquele negócio todo. E eu procurava contar as histórias, que chamam de histórias humanas, né? Para mim, toda história é humana, né? Porque fora disso é história ou vegetal, ou mineral, tudo nós estamos falando de gente, né? Uma vez me criticaram, pois não, isso aí só sabe fazer matérias humanas, né? O que seria para ele uma matéria desumana? Pois é, o mineral, como eu brinquei, né? Mas eu fui atrás de sobreviventes, né? As famílias das vítimas, a dificuldade do dia a dia no meio daquela lama toda. E o pessoal gostou, e o resto da vida eu procurei sempre isso, né? Sempre esse outro lado, fora do lado oficial dos números, né? Dos dados, procurar as histórias das pessoas. Você vai contar daqui a pouco, depois do intervalo, você vai contar a história de hoje, que é a história do garimpo da Serra Pelada. Perfeito. Estamos conversando hoje com Ricardo Couto, que é um dos melhores caçadores de história. Tem uma pontaria infernal. Ricardo, você vai me contar, já que estamos falando de caçar, você foi para a Amazônia. Foi a sua primeira viagem à Amazônia para conhecer o garimpo, não? Não. Eu já desde os anos 60, no Estadão, no final dos anos 60, voltei várias vezes à Amazônia. A primeira série de reportagens grandes que eu fiz lá foi sobre a Transamazônica, né? Todos os repórteres da nossa foram fazer reportagem sobre a Transamazônica, conflito de terras, né? Agora, em Serra Pelada, eu fui várias vezes, né? Eu fui um dos primeiros repórteres a entrar lá, porque era proibido, né? Era tudo fechado, aquilo era uma área de segurança nacional. Quem mandava era o Major Curió, Major Curió, que tinha combatido a guerrilha do Araguaia, né? E ele era o comandante em chefe lá, chegou a ter 100 mil homens. Né? Era um sujeito que metia medo. Serra Pelada. Ele metia medo em todo mundo. E não podia entrar nem mulher, nem bebida lá. Né? E era muito difícil o acesso. Né? As pessoas entravam, os garimpeiros entravam pelo meio do mato, levavam dias para chegar lá. E eu consegui, quando abriram uma pista, né, um dos primeiros aviões que pousaram lá, eu estava. E quase que a gente quebrou a cara, porque tinha gente na pista. E o piloto desceu buzinando, eu nunca tinha visto isso. Né? Tinha gente com bicicleta, caminhando na pista lá, que era a principal rua do garimpo. Né?
e era tudo muito, muito precário, sabe? Comida, água, tudo. E aí fiz uma primeira série de reportagens, né? Depois voltei, fiz outra junto com o Jorge Araújo, um grande fotógrafo, depois fizemos um livro. Nós vamos ver em outro bloco as fotos do Jorge Araújo. Na primeira viagem eu fui com o Birajara Detmar, grande fotógrafo da Folha, também na segunda com o Jorge Araújo. E o avião, quando ele buzinou para descer, as pessoas não saíram da frente, ele teve que arremeter. E quase acertou um morro que tinha em frente, quer dizer, quase que terminaria aí a nossa história, né? E poucos dias depois, levando outra pessoa para o garimpo, esse piloto sofreu um acidente, né, e morreu. Lá no garimpo mesmo ou em outro lugar? Foi por ali. Por ali. Ou na viagem de volta, né, acho que foi em Carajás. E ele se perdeu na mata. Né, era um piloto angolano. Ninguém queria ir para lá, e o angolano topou ir. Né? Aí, pelo rádio, ele foi se localizando com o piloto de um outro avião. Foi, a gente falando essas coisas hoje, que é tudo muito mais fácil, mas hoje tem voo de carreira para Carajás, ali perto, mas naquela época era complicado. Quer dizer, você está contando como foi feita essa matéria. Vocês conseguiram descer naquela pista e daí para frente, como é que foi? Aí ficamos uma semana, né, e combinamos com o piloto de buscar a gente uma semana depois. Aí fui conversando com o maior número de garimpeiros, tinha gente do Brasil inteiro, mas muito do Maranhão, muita gente do Nordeste, né? E pegando a história de vida deles, e depois, quando eu voltei, anos depois, com o Jorge Araújo, tinha os blefados e os bamburrados. Bamburrados eram os que acharam ouro, ficaram ricos, né? Ganharam na loteria. E bamburrados eram os que não conseguiram nada, que ficaram na miséria lá. E muitos anos depois, eu voltei com uma equipe que fez um filme, um documentário sobre Serra Pelada, e era uma miséria danada já, né? Porque aí os garimpeiros foram embora. Antigamente, não podiam entrar mulheres, né? Só que depois, num certo tempo, na decadência do garimpo, as famílias foram para lá, aí acabou o ouro. Os garimpeiros foram para outro lugar e as famílias ficaram. Então, a última vez Ficaram que eu fui lá... buraco, aquilo era um buraco. Buraco e muita doença, né? Muita doença. Tinha lepra ainda, né? Muita lepra, AIDS. Você sabe quantos garimpeiros reuniu esse... Chegou a ter 100 mil homens. Serra Pelada, no auge de Serra Pelada, foram 100 mil garimpeiros. Simultaneamente? Simultaneamente. Isso é uma loucura. Você imagina o Maracanã lotado. Né? Foi até a imagem que eu usei na matéria. Ou a população de uma cidade de pequena para média, né? Olha, já. E era uma vida muito dura, eles só trabalhavam ali. Né? Teve um episódio que eu contei numa das matérias, quando a Rita Cadillac foi lá. Né? Porque não tinha diversão ali. Diversão era filmes, eles passavam filmes. O que era a Rita Cadillac mesmo? Era uma chacrete famosa. Né? Muito bonita, né? Muito... virtuosa, exuberante é a palavra e tal. E aí tem uma história que um garimpeiro lá, ele ficou tão louco quando viu aquela mulher no garimpo, depois de meses, né, sem ver mulher, ele botou o dinheiro na biquíni, na calcinha do biquíni e tal, né, de alegria só. E um outro botou pepita de ouro. Uma pepita de ouro lá para Rita Cadillac. Tinha a rádio do garimpo. Né? Olha, foi, eu acho que uma grande aventura humana brasileira. Foi o maior garimpo a céu aberto do mundo. Não há nenhum caso de 100 mil homens enfiados num buraco. Um verdadeiro buraco. Você chegou aí até o fundo dessa mina? Não. Por quê? Porque eu sou muito medroso. Né? Todo mundo acha. Mas caçador pode ser medroso? Pode. É para poder continuar contando as histórias. Quando o caçador é muito corajoso, ele conta poucas histórias. Né? Nós conhecemos alguns casos de colegas nossos, né, de muita coragem, mas que... É aquela história famosa do Assis Chateaubriand para o Joel Silveira, que você citou agora há pouco. Né? Foi cobrir a Segunda Guerra Mundial. Aí o Joel Silveira, vai custar muito caro isso aqui para mim, deu a carteirinha, deu todos os negócios para ele. Falei, por favor, me volte vivo, né? Senão vai dar um prejuízo danado. Né? Então, eu sempre pensei assim. Eu não desci, e o Jorge Araújo, que é medroso, que nem eu, também não. Porque eu achava que só o fotógrafo tinha que ir lá embaixo. O repórter não. O repórter espera o cara subir e você entrevista ele. Né? Mas a foto tinha que fazer de baixo para cima. O Jorge não desceu, não. O outro, que era mais maluco, o Birajara Detmar, essa descida exigia o quê? Era uma escada enorme, uma escada enorme, que era conhecida como a Deus Mamãe. Vários morreram naquela escada. Porque o problema não era nem descer para eles, né? Para mim seria até descer, ter problema na perna e tal. Mas era trazer na volta. Por que eles iam lá no fundo do buraco? Eles tiravam a terra num saco, punham nas costas e subiam aquela escada. Depois eles... tinha um nome, agora não lembro, né, para limpar aquele cascalho, de lá que saiu o ouro. Né?
Você imagina um saco de 60 quilos, sei lá, nas costas, subindo uma escada de 100, 200 metros, precária. Precária, sem corrimão, né? Eu imagino como é que você ia fazer o muita corrimão. gente morreu ali, nunca se vai saber Despencando exatamente. dessa escada. Ia E ficar de doenças no também. fundo do garimpo, né? Aquilo ali, depois, quando eu fui a última vez, era um grande lago. Né? A água cobriu tudo, um enorme açude. Não tinha mais ouro mesmo, Não né? tinha mais ouro. Mas em volta ainda tinha cascalho. Que chamava de cascalho, era limpar o cascalho. Né? Tinha uma maquininha lá que você jogava a terra, né? Peneirava aquilo e dali que saiu o ouro. Né? Então, eles peneiravam já na segunda, terceira, quinta vez aquilo ali que tinha sobrado os que estavam no garimpo. Como um sujeito que conseguia ouro e subia com esse saco aquelas, sei lá, centenas de degraus, chegava lá em cima com ouro, como é que ele... Não, mas ele só descobriu depois. Ah, só? Na hora que cavava lá embaixo, eram grupos, né, de 3, 4 e tal. Uns ficavam só lá embaixo cavando, o outro trazia lá para cima. Depois de passar na peneira, é que descobriu. E ele, ao ver o ouro na peneira, o que é que acontecia? Olha, ali tinha o sócio capitalista, né, e tinha os trabalhadores. Como é que é esse? O sócio capitalista? O sócio capitalista ele não estava lá. Ele bancava... bancava, ele pagava as ferramentas, né, garantia comida, né, os equipamentos e tudo. Eu não me lembro as porcentagens, mas é mais ou menos como na terra, lembra? Terra de ameia, de terça e tal, né? Então, quando eles achavam ouro, eles repartiam aquilo entre os sócios capitalistas, que acho que ficavam com a metade, e os trabalhadores ficavam com a outra metade. E era vendido lá mesmo para a Caixa Econômica Federal, não podia sair de lá. Tá. Agora, ao ver o ouro, as reações eram as mais... Aí acontecia o seguinte, quer dizer, quando achavam pepita maior, né, achavam mais ouro, quando eu estive lá nas várias vezes, eu não vi ninguém encontrar uma pedra grande, né, uma pepita grande. Mas quando rendia bastante, a primeira providência deles era pegar, aí depois abriram um caminho, né, era pegar um caminhão, um pau de arara, né, para ir para Marabá, que era a cidade próxima melhor. E, claro, iam direto para a zona e tomar cachaça. E muitos ficavam uma semana, 15 dias, torravam todo o dinheiro e voltavam para o garimpo. Tentar outra vez. Uma coisa... Alguns já saíam do garimpo, né, já tinham dinheiro e tal, de aviãozinho, né, pagavam. Teve um que estava tão bem de vida que ele pegou um aviãozinho só para ele, que acho que cabiam 4 ou 5, né, uma espécie de lotação, né, do garimpo. Mas ele estava tão bem de vida que ele queria um aviãozinho só para ele. Aí ele sentou num banco e o chapéu dele foi no outro. Falou, aqui é para o meu chapéu. Tem histórias. Nada de passageiro, né? O outro amarrou uma nota na outra, né? E passeou pela zona com um monte de dinheiro assim, puxando. Por falar em zona, havia essa proibição? Em algum momento você soube se essa proibição foi furada? Se entrou alguma mulher por acaso? O que aconteceu é o seguinte, próximo ali, ó, onde passa hoje a estrada que vai de Marabá a Carajás, né? Começou a surgir primeiro prostíbulos ali, né, na beira da estrada e tal. Então eles desciam para lá e já não iam para Marabá e encontravam as moças lá embaixo. No meio do caminho. No meio do caminho, né? E hoje ali é uma cidade grande com mais de 100 mil habitantes, chama Curionópolis. E eu fui uma vez lá fazer eleição em Curionópolis. Quem era candidato? O Curió. O Curionópolis, candidato a deputado, não é Não, isso? a prefeito. Ele foi prefeito de lá, prefeito. Eu fiz uma matéria com ele lá. Mas não será que foi ele mesmo que escolheu esse nome de Curionópolis? Se homenageou? Provavelmente, né? Todo mundo tinha medo dele, né? Ele mandava naquela região, ele era o dono do negócio. Alguma violência da qual você teve? Não. Dentro do garimpo, não. Tinha muito fora. Né? Quando o pessoal bebia, né, ia para Marabá ou Curionópolis, no povoado ali, aí sim. Aí tinha facada, tudo, né? Mas dentro do garimpo, não. Como é que você ficava... você ficou uma semana lá. Você ficou praticamente ilhado, como todos ali. Como é que você sobrevivia? Dormia? Tinha uns barracões ali para o pessoal do DNPM, né, Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, e funcionários do governo, né? E aí arrumavam uma cama para a gente ficar lá, era barraco de madeira. Né? E a comida? A comida você tinha que se virar ali, porque tinha lugar que vendia. Tinha frango assado, sabe esse frango de cachorro aí, né, de padaria? Tinha lá.
E eu descobri, aí eu contei na volta para o seu Frias, né, o Otávio Frias, o livro Dono da Folha, que o frango que vendiam lá era da granja dele. Ele ficou na maior alegria. Falou, lá em Serra Pelada tem frango Itambé, que era a granja dele. Nós estamos chegando ao fim desse bloco com o Ricardo Couto. No próximo bloco, nós vamos mostrar algumas imagens feitas pelo Jorge Araújo, que foi um dos fotógrafos que fizeram dupla mais constante com você na sua passagem pela Folha. Aliás, naquele tempo as duplas eram muito importantes. Era repórter e fotógrafo. Então, daqui a pouco, o Ricardo Couto continua contando a história da sua caçada amazônica. Voltamos com Ricardo Couto, que fez da Serra Pelada assim, uma espécie de objetivo de repórter. Toda vez que dava, ele estava voltando lá. Digamos que ele voltava em busca do ouro. O ouro dele era diferente, o ouro dele era mais uma reportagem. Depois das matérias para a Folha de São Paulo, ele fez matérias para a revista Época, e para o Jornal do Brasil, não é isso? E mais algum? Não, depois eu acompanhei uma equipe de cinema, né, de um diretor angolano, que eu não recordo o nome agora. Pô, tinha um piloto angolano e um diretor angolano. Olha que coincidência. Pois é. E aí ele me convidou para contar a história para eles lá, com a equipe de filmagem e tal. E na hora que nós chegamos, eu não estava reconhecendo ele, porque tinha mudado tudo, né? Tinha virado uma cidade aquilo, com famílias morando. E um sujeito que estava sentado na porta da casa dele me chamou. Falou, ô jornalista, não está lembrado de mim, não? Eu olhei e não lembrava, né? Porque eu tinha conhecido centenas de garimpeiros. Ele falou, eu sou o índio que você me entrevistou, saiu na tua reportagem e tal. Aí eu fui lembrando da história dele, que é uma dessas muitas que o cara ficou rico, né? Achou ouro, saiu, perdeu tudo e voltou para lá. E aí ele estava no cascalho que estava sobrando ali, passando pela terceira ou quarta vez, vivendo de migalhas de ouro. Migalhas de ouro. E ele acabou casando com uma oficial da PM. Uma coisa muito engraçada. Será que ele não perdeu dinheiro no meio caminho entre a Serra Pelada e Marabá, não? Onde nasceu Curionópolis? Não, eles não sabiam o que fazer com o dinheiro. Era muito dinheiro, mais ou menos como um jogador de futebol hoje em dia, que de um dia para o outro ganha uma fortuna, né? Eles não sabiam direito o que fazer, eles não sabiam. Vem cá, na primeira ida, quantas matérias para a Folha de São Paulo rendeu Serra Pelada? Eu acho que foram duas séries, na primeira e na segunda, para a Folha de São Paulo, de 10 páginas cada uma. Mas naquela época isso era comum, não era uma coisa isso do outro. Terminou hoje no não existe livro, mais. Né? Terminou no livro. Mas esse livro não tem aqui. Não está aqui? Justamente esse eu não achei lá em casa, eu não tinha mais nenhum lá em casa. Olha aqui. Foi um livro bonito da editora Brasiliense. Bom, então vamos ver aqui. O Jorge Araújo foi o fotógrafo nessa, como em muitas outras matérias. Isso aí o que era? Aqui à esquerda é o buracão, né? Uhum. A escada fica aqui atrás do computador. Aí o sujeito já saiu com o saco, né, que eu falei. Sei. Outros aqui, e estão indo cada um para o seu barraco levar aquilo para colocar na peneira e ver se tem ouro ou não, né? Essa era a rotina deles. Então ficava um pessoal lá embaixo, né, botando a terra para eles, e eles subiam a escada e iam levar para o barraco. Vamos ver outra. Isso aqui, o que era? Um barco? Um caminhão? Isso aí era bem na rua principal. Loja dos Bamburrados é a loja dos ricos, né? Que vendia equipamento, porque só quem já achou ouro e tinha dinheiro que podia ir aí. E aqui são marcos, eu não sei, não lembro direito, de datas importantes do garimpo. Não sei te dizer, é um marco lá. É um marco. Isso deve ser coisa do Curió, né? Que gostava desses negócios. Sei. Serra Pelada, Imperatriz, isso mostra o negócio do Maranhão que eu falei, né? Que era muita gente de Imperatriz no Maranhão que isso aqui era um pau de arara. Pau de arara. Aqui são os sacos. Aqui os caras pegaram o cascalho lá embaixo e estão levando para o barraco para... Tem um sujeito aqui parecendo o Chico Buarque quando era jovem. Esse provavelmente é o sócio capitalista. Então, naquela época, tinha gente que tinha dinheiro nas cidades, aventureiros, né, que, em vez de aplicar na bolsa, né, ou aplicar em ações e tal, iam aplicar no garimpo. Aqui? Drogaria, farmácia de Serra Pelada. Aí tem uma coisa engraçada também, que como não podia ter bebida, o pessoal comprava álcool para ferimentos e tal, e biotônico Fontoura, e misturava, virava rabo de galo.
Algumas bebedeiras, então. Sempre dá um jeito. Aqui né? a mesma estrada, a saída, lá que vai para os saída barracos. do buraco. Marabá, Serra Pelada. Aí já tinha estrada, né? No começo que eu falei, não Era tinha isolada, nada. era Vinha pelo mato ou de avião, né? Depois tinha uma estrada precária, mas que ia até Marabá. Como é que te surgiu esse título que eu acho maravilhoso para a matéria? Porque quando você fala em ouro, né? Você pensa logo em riqueza, em luxo, né? Ouro, né? E ali, na verdade, a ideia assim, é uma ferida de ouro aberta na selva, né? Uma ferida, porque aquilo feriu a natureza, né? E feriu os homens também, porque poucos, né, ganharam na loteria lá, como é aqui fora também. Sim, né? sim. E cada vez chegava mais gente. Então eu acompanhei o apogeu de Serra Pelada, né, dessas 2 séries de reportagem, e depois a decadência, né, até virar um lugar de gente muito doente, sem dinheiro, né? A última vez que eu fui, né, era no governo Fernando Henrique, e eu liguei para amigos no Ministério da Saúde, que era o ministro José Serra, para falar o que eu tinha encontrado lá. E aí eles tomaram providência, mandaram médico, não tinha nada, não tinha médico, não tinha enfermeiro, as pessoas estavam abandonadas. As pessoas ficavam doentes lá, morriam? Como é que era? Não, quando conseguiam chegar até Curionópolis, em Curionópolis tinha um posto de saúde, né? Mas era longe, quantos quilômetros? uns 30 quilômetros mais ou menos. E quando chovia, a estradinha ficava muito ruim. Não dava passagem para veículo. E também, eles não tinham carro, a maioria não tinha carro, né? Era muito difícil o atendimento médico. Ou ia médico uma vez por mês, essas coisas. Né? Mas para atender tanta tinha gente... muitas famílias. Aí já não eram só os garimpeiros, eram as famílias. Né? Aqui nós temos... Isso aqui é onde eles... É uma bateia, fala, né? Bateia, né? Para ficar girando ali e ver se tem ouro. No cascalho, para pegar o cascalho. Esse é um típico garimpeiro. Né? Parece uma estátua. Isso aí. Porque a roupa deles ficava cheia de lama. No fundo da cava, né, chamada de cava ali, era tudo lama. E ele carregava isso aqui, no fim do dia, o cara ficava irreconhecível, mas parece uma estátua mesmo. E o banho tinha... Isso aqui é um... O banho era nos córregos ali, né? Isso aqui é uma cidade, é uma favela. É uma favela, um favelão. Em torno do garimpo. Em volta do garimpo. Todos os barracos eram armados perto, para não ter que carregar o saco para muito longe. Sim. Aí se improvisou um chuveiro ali, né? Tinha água, não faltava. O problema era água para beber que você tinha que comprar. Né? Sempre lembrando que são fotos do Jorge Araújo. Jorge Araújo, nos melhores fotógrafos. Esse é o equipamento deles. Aqui que é uma espécie de peneira e tal, que eles traziam o cascalho lá do fundo da cava e passavam por aqui. Olha só. A expressão que todo mundo usou na época era um formigueiro humano mesmo. Na verdade. Aqui até se confunde. Eles iam rebaixando o barranco, né? Rebaixando o barranco. Aqui embaixo é água, que hoje tudo isso aqui hoje virou um grande lago. É profundo. Bom, então, aqui tem algumas... você está aqui... Isso já foi quando eu estava trabalhando como secretário de imprensa do presidente Lula. Isso aqui, de repente, o Jorge Araújo está aqui. Isso é um contrabando. Isso aqui é na Índia. E aqui o Caco Barcelos, grande repórter que você precisa trazer logo aqui. Sem dúvida. Aqui é o senhor mesmo. E são outros jornalistas que estavam nessa viagem na Índia. Aqui é o Taj Mahal. Eu ia perguntar, o que está fazendo a Índia? Qual é a relação... Antônio Milena, grande fotógrafo. Antônio Milena, eu conheço. Qual é a relação que havia entre o Serra Pelada isso aqui tem uma história legal. E ainda... Não tem. Essa é a capa do livro. Não tem, essa foto entrou de contrabando aí. Não é a capa do livro. Isso aqui é uma história legal. Isso aqui é o cartaz de banca, que é um recurso que os jornais usavam naquela... Isso não se vê mais. Sim, me lembro. Para anunciar a matéria de domingo, como um anúncio de circo, né? Não perca nesse domingo. Venha hoje. Isso, exatamente. E quem escolheu essa foto, até uma brincadeira que eu faço com o Jorge, foi o seu Frias. O Jorge espalhou em cima da mesa. Ele que escolhia a foto para colocar no cartaz de banco, né? O dono do jornal. Que quando era um negócio assim também maior, ele era fornecedor de frango para a Serra Pelada. Então ele cuidava com carinho, ele adorava reportagem, contar as histórias. Preciso explicar, porque